Olá, hoje eu estou aqui com o Sérgio Vale, ele é o economista-chefe da NB Associados. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Humberto? Tudo certo, cara. Bom, a gente já está com um mês de 2019, um novo governo. O que já dá para a gente perceber como vai ser o ano nesses primeiros 30 dias, né? Ou seja, PIB, inflação, dólar. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Humberto, assim, o primeiro mês de governo foi meio tumultuado, né? A gente teve um início bem conturbado, o Bolsonaro falava uma coisa, a equipe falava outra, então não tinha muita coordenação. Isso foi meio que se assentando ao longo do mês e a gente termina janeiro com um cenário um pouco mais positivo em termos de discurso. As coisas econômicas estão concentradas no Paulo Guedes, a parte política está concentrada no Planalto com Onyx Lorenzoni e os militares, e o Bolsonaro está fazendo o papel de presidente que não fala demais. A gente viu isso, inclusive, no discurso dele em Davos, que foi lacônico, e eu acho que vai ser assim ao longo do ano inteiro, do governo inteiro. Isso é bom? É o padrão Bolsonaro, não é nem bom e ruim. Ele é de falar pouco, ele é de discursar pouco e cada vez mais, por conta dos problemas que a gente teve no início do ano, eu acho que esse perfil dele vai ficar mais característico ainda. Em si não é um problema, você deixa para o porta-voz falar que não tinha no começo do ano e agora a gente tem. Então, nesse sentido, eu acho que está positiva a estrutura que se montou dentro do governo para articular as diversas partes. Só que fevereiro vai ser o mês decisivo e mais para frente também, com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência sai em fevereiro agora. Qual vai ser a reforma específica que a gente vai ter? O que o Paulo Guedes vai colocar na mesa? E a partir daí, como é que isso vai ser discutido no Congresso, né? Então, assim, fevereiro é importante porque tem essa reforma. Eu acho que a discussão vai ser longa, não vai ser rápida. A gente vai ter que passar por todas as comissões de novo. Pela sinalização que o Guedes dá de fazer uma reforma bastante ampla, você vai ter que passar por tudo de novo na Câmara, talvez lá no final do primeiro semestre a gente tenha essa reforma aprovada na primeira votação na Câmara. E tudo dando certo, no segundo semestre ela passaria na última no Senado. Ou seja, você tem um ano inteiro de turbulências ainda na economia, de uma expectativa de espera por conta da aprovação ou não da reforma. Para os números macro, em geral, o que isso significa? Se a grande reforma está em banho-maria, está na expectativa, a gente também não tende a ter nem grandes saltos nos números macro para melhor nem para pior. Então é um PIB que cresce, mas não é nada espetacular. A gente está com o número de 2,3% de crescimento, mais do que nos últimos 2 anos, mas ainda não espetacular, porque a reforma só deve sair no segundo semestre. Juros tende a ficar estável o ano inteiro, 6,5%, com chance até de cair mais se a reforma for aprovada, né? E a inflação, de novo, pelo terceiro ano consecutivo, abaixo da meta. Então, assim, os números macro, em geral, no Brasil esse ano vão ser positivos, não vê dificuldade. É um ambiente que favorece a oferta, né? É um ambiente que favorece a atividade como um todo e a atração de investimento. Você está falando de uma estabilidade na macroeconomia, que é tudo que a gente estava buscando nos últimos 2 anos, e a gente conseguiu, de certa forma, em quase tudo. Está faltando a ponta final, que é a reforma da Previdência. Se o Guedes conseguir avançar com essa reforma, a gente vai estar com um cenário macroeconômico quase completo, faltando grandes reformas importantes, como a reforma tributária, que eu acho que aí, passada a reforma da Previdência, o presidente ganhando força, o Guedes especialmente ganhando força, a gente consegue andar com a reforma tributária com mais facilidade, né? E continuar andando com as reformas microeconômicas que já começaram 2 anos atrás, que são importantes também para a produtividade. Então, assim, o cenário está positivo, tem uma expectativa positiva que se criou, né? A reforma da Previdência está madura. 2 anos de discussão, não tem muita alternativa, a gente sabe que não tem o que fazer, tem que aprovar a reforma. Os congressistas têm essa percepção também. Não dá para esperar que a população vá aceitar a reforma da Previdência, ela nunca vai aceitar uma reforma da Previdência ampla, isso vai ter que ser imposto de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que está tudo encaminhando para dar certo. Você acha que os políticos chegaram a um ponto em que eles entendem a necessidade de aprovação dessa reforma, ainda que seja impopular, e a gente vai conseguir passar por esse obstáculo? É um entender que não tem alternativa, porque a alternativa que eles vão ter que explicar para a sociedade, veja, olha, não aprovou a reforma da Previdência, a gente está entrando em recessão de novo, que é o que vai acontecer. Inflação. Não aprovar a reforma da Previdência, imediatamente o mercado vai ler o quê? A regra do teto, que foi aprovada 2 anos atrás, não se sustenta. A regra do teto tem que ser desmontada. A regra do teto sendo desmontada, um regime fiscal perverso por conta da Previdência, significa que você não vai conseguir diminuir o déficit público como se esperava e, consequentemente, você vai ter um perfil fiscal muito pior do que a gente teria se tivesse aprovado a reforma.
O mercado traz isso a valor presente, né? Traz para hoje o significado disso tudo para frente. Então, taxa de câmbio explode e, consequentemente, na sequência, a inflação começa a acelerar, o Banco Central tem que subir juros para baixar essa inflação, a gente volta a uma desaceleração na economia significativa. E é um cenário que empobrece a população. Não tenha dúvida, a gente falar que a reforma da Previdência aprovada para a percepção da população, para ela dá uma impressão de que ela vai ficar pobre quando ficar velha. Mas veja, não aprovar, você vai ficar pobre hoje e velho. Porque vai ter que aprovar a reforma da Previdência no futuro e ainda de lambuja a gente vai conseguir uma recessão nesse momento que vai voltar a aumentar a taxa de desemprego. Então a população tem que escolher. Quer ter Previdência no futuro ou não quer ter nem Previdência e nem crescimento agora? Essa alternativa tem que ser vendida para a população. Dura, crua, infelizmente, mas é a verdade que a gente tem hoje. Então, assim, acho que os congressistas têm essa percepção de que não tem alternativa. Não é que eles vão votar a Previdência com vontade, com desejo de aprovar. É porque não tem o que fazer. E eu acho que é a mesma percepção do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve convicção em relação à reforma da Previdência. O Temer tinha uma convicção muito forte em relação à reforma. O Bolsonaro nunca teve. Acho que nunca vai ter, né? Mas não precisa, ele precisa saber da necessidade e da importância da reforma. Essa pressão dos governadores nos deputados, isso vai funcionar. Total, porque também agora calhou, é negativa a situação dos estados, infelizmente, mas é positivo do ponto de vista de você ter mais entes do país pressionando para que a reforma aconteça. Porque os estados têm uma situação de crise dos ativos agora, de não conseguir nem pagar e ter futuro de pagar os servidores que estão na ativa, né? Tem toda uma discussão que está começando agora com a lei de responsabilidade fiscal, de você cortar os salários dos funcionários, diminuindo a quantidade de horas que eles trabalham. Então, assim, você já está tendo problema com os ativos agora, os inativos, então, nem se fala. Então, assim, a reforma da Previdência é mais do que necessária para os estados. A gente vai ter uma pressão muito forte dos governadores em cima das bancadas federais, dos deputados federais e senadores para aprovar a reforma. Então, assim, pressão vem de todos os lados, mas a pressão contra também começa a aparecer, dos servidores públicos, sindicatos, quem não quer a reforma. Eu acho que no balanço hoje, pela necessidade, pela crise, pelas consequências do que a gente sabe de toda a discussão que já foi feita, o balanço está mais positivo para aprovar do que não aprovar, né? Mas depende agora, infelizmente, da força política do governo. A gente volta à discussão inicial, o governo Bolsonaro está aí com um mês, mostrou alguma direção maior agora, mas também tem muitas pontas soltas, tem muitas fragilidades, especialmente no entorno do presidente com a questão dos filhos, né? Isso enfraquece muito o presidente, está falando de um senador, que é o Flávio Bolsonaro, com todas as questões envolvidas que não estão solucionadas, não estão resolvidas, né? Pressão por parte dos generais também, dos militares por conta disso. Enfim, a parte política está ainda um pouco desorganizada e a gente não sabe se vai se organizar de fato ou não. Sim. No cenário em que a gente aprova a reforma da Previdência, a situação fiscal vai ficar muito mais benigna. Sim. Mas a gente ainda vai ter vários problemas ainda, que aqueles problemas que se discutia há 5 anos atrás, que é o lado micro. A gente vê uma possibilidade melhor nessa agenda ou não? Porque o impacto do fiscal vai ter um impulso do PIB de curto prazo, eu acho, assim, no sentido que... né? A estabilidade macro, na verdade, tem um papel de estabilização de longo prazo. Você está com o cenário macro em ordem, é positivo para a economia. Mas de uma forma geral. Né? Ou seja, as pessoas vão começar a cobrar, ou seja, infraestrutura, tributário. Não né? tenha dúvida. Estabilidade macro é para você ter garantia, na verdade, quando acontecer alguma situação de crise, você tem instrumentos para tirar esse país da crise. Tem um pouco isso por trás também de você ter uma estabilidade macro e um horizonte que ajuda no quê? Olha, com a estabilidade macro, o que eu quero trazer para essa economia? Uma inflação baixa e uma taxa de juros baixa. Então, assim, a parte básica para o consumidor, para o investidor, é a estabilidade macro dar um horizonte. Eu sei que a inflação vai ser baixa por muitos anos, eu sei que a taxa de juros vai ser baixa, ele consegue se organizar e se programar com bastante antecedência, né? O Brasil de 30 anos atrás não fazia planejamento de 5 anos. O Brasil de hoje, das empresas, você faz consistentemente planejamentos de 5, 10 anos,
porque você tem um horizonte melhor, né? Então, assim, a estabilidade macro é importante nesse sentido. A parte micro, que eu acho que vai aparecer intensamente este ano, é especialmente em relação à parte de infraestrutura. Então, as concessões vão andar muito esse ano, né? As concessões na área de petróleo e gás, as concessões na parte de aeroportos, alguma coisa de rodovia, eu acho que isso vai acontecer esse ano. E algumas reformas micro específicas que eu gostaria muito de ver andando e aprovadas finalmente e em plena sanção em 2019, que é em relação ao crédito, né? Ao cadastro positivo. Né? A hora que o cadastro positivo sair, junto com a questão das fintechs que estão entrando pesadamente nos últimos anos, você vai ter condição de fazer uma coisa que a gente não conseguiu fazer ao longo das últimas décadas, que é baixar de uma forma mais significativa o spread bancário no Brasil, né? A diferença dos juros na ponta com os juros básicos na economia. Eu acho que com esses movimentos todos que estão acontecendo, a gente vai conseguir consertar essa velha jabuticaba que a gente tem no Brasil também, que é a questão do spread, quer dizer, os juros muito altos no Brasil que a gente ainda tem. Então, acho que essa vai ser uma ponta que vai ser importante nas reformas micros nesse período. E aí a gente consegue aprovar umas reformas que aumentem a produtividade do país ou não? Que reforma fiscal não aumenta a produtividade. Não, eu acho que isso tende a ficar para um segundo momento, eu acho que não deve ser foco agora, não há nenhuma sinalização de foco nesse sentido. Eu acho que talvez logo na saída da reforma da Previdência, ou ela bem encaminhada, passada na primeira votação na Câmara, acho que o governo deve colocar uma outra em discussão, que ela é um misto de macro com micro, que é a reforma tributária. Né? Ela tem um impacto macro de equilibrar receitas, mas tem mais ainda o impacto micro de você simplificar impostos no Brasil. Né? Então a ideia com a reforma tributária é você pegar 9 impostos que tem de esferas federais, federal, estadual e municipal e juntar num imposto só, você simplificar os impostos no Brasil. Diminui o tempo que você usa nas empresas para fazer todos os cálculos tributários que a gente faz. Então, assim, essa reforma tributária vai ter um papel de diminuição de custo no Brasil muito grande nos próximos anos. E aí, Humberto, eu queria juntar com essas duas discussões, reforma do Estado, que é a reforma do gasto, com a reforma tributária, que são as duas da ponta fiscal, você está ajudando, junto com as outras que vão acontecer, a diminuir custo Brasil em geral, né? Aí você tem que partir decididamente para a terceira ponta, que também a gente nunca atacou no Brasil ao longo de centenas de anos, na verdade, que é uma abertura comercial de fato, né? E eu acho que a vontade nesse governo, finalmente, de atacar da forma correta, porque não é simplesmente abrir a economia, vamos baixar a tarifa de importação, ponto, acabou. É baixar a tarifa de importação junto com estas questões fiscais que estão sendo endereçadas, de baixar o custo para as empresas. Né? Na hora que você faz isso em conjunto, aí você vai conseguir dar o salto de produtividade. Então, assim, eu acho que isso está bem desenhado na cabeça do Guedes, ele tem esse cenário para avançar ao longo desses 4 anos, precisa combinar com os russos, né? Que no caso agora é o Congresso para aprovar a Previdência. Legal. Tem muito analista, principalmente no mercado financeiro, que está prevendo ou esperando um ciclo de alta na Bolsa que seria muito mais forte do que houve em 2002 e 2008. Né? A Bolsa que aumentou 6, 8 vezes o tamanho Ibovespa desses anos. Você vê condições para isso acontecer no Brasil daqui para frente ou não? Um ciclo positivo de 10 anos de crescimento? Olha, ciclos longos de crescimento assim para um país como o Brasil de enormes instabilidades é difícil de você prever tão à frente assim. Mas digamos o seguinte, se você seguir uma trajetória de continuidade de reformas para os próximos anos, a gente consegue entregar aí um crescimento de bolsa e de atividade geral no Brasil bastante interessante nos próximos anos. A comparação com o ciclo de 2002 é interessante no sentido de que você também tinha uma instabilidade política naquele momento, entrou um governo de esquerda, você não sabia o que faria na parte econômica e foi uma grata surpresa naquele momento inicial de ter mantido as políticas liberais. Então, para o investidor estrangeiro e para o investidor geral, o que ele viu? Sai centro-direita, entra centro-esquerda, você continua a mesma coisa. Não muda o cenário macroeconômico, o cenário de estabilidade, vou investir. Esse Brasil agora vai crescer de fato. Hoje você tem uma centro-direita mais direita voltando e com uma economia na parte de reformas muito mais agressiva. Isso é positivo para esse período que o Bolsonaro vai estar aí. Mas a pergunta que fica quando você olha num prazo mais longo, aí é política. Se a esquerda volta, ela vai ter uma visão à la Lula de 2003, de fazer reformas, continuar uma agenda liberal na economia e resgatar uma agenda social que talvez não vai ser tão trabalhada agora no governo Bolsonaro, ou vai querer reinventar a roda
como a gente viu a Dilma fazer insistentemente ao longo do seu governo. Então, assim, eu acho que num período muito longo, eu não arriscaria você dizer que vai ter um crescimento tão sustentável assim. Eu gostaria de ver, no segundo momento, se a esquerda um dia vai acabar voltando, ela voltar com uma consciência mais liberal na economia. Isso ainda há grandes dúvidas, porque a gente não viu essa transformação da esquerda no passado na eleição. Eles, assim como a direita foi mais para a direita na economia, a esquerda me pareceu ir mais à esquerda na economia também. Quando virar governo, se eventualmente virar um dia, vai ser como? Vai voltar a se fazer o que se fez no período da Dilma? Então, essa incerteza me dá uma certa dúvida de você ver um período aí muito longo, de que agora o Brasil entrou nos eixos, ponto, acabou. Quando você olha só a parte econômica de agora, ok, mas você tem que incluir nessa equação a parte política. E não dá para dizer que você vai ter um ciclo de Bolsonaro de 8 anos e que depois vai entrar o mesmo ciclo de direita da mesma forma. Enfim, você tem desgastes ao longo dos anos que é normal você ter uma troca, né? Então, eu não compraria assim tão fácil que está garantido que você vai ter 10 anos aí fácil de crescimento. Talvez vamos começar com 4, depois a gente vê se estende isso. Legal. Sérgio, muito obrigado, tá? Obrigado você, Humberto.